tem sempre o melhor pra mim. Olá amigos, meu nome é Alexandre Fontolan, eu sou missionário do Movimento Mariana Braga. E hoje nós vamos falar um pouco sobre salvação. Todos nós buscamos a salvação, mas poucos entendemos o caminho, o processo para que cheguemos até ela. É necessário, antes de falarmos da salvação, também estarmos falando sobre fé e conversão. A salvação, ela sucede essas duas importantes ações de todo cristão que busca o céu, que busca as verdes pastagens. Eu tenho visto e ouvido, e tenho certeza que vocês também, que muitas pessoas, elas se saciam, elas se acomodam tendo a sua fé. Como que a gente pode traduzir isto? Muitas pessoas têm na sua casa uma imagem, vão às missas aos domingos, até mesmo se confessam. Mas a sua fé, ela fica parada, ela fica estacionada nesta única ação. A fé é importante? Ela é importantíssima. Eu acredito que é a porta de entrada para toda pessoa que quer ter uma mudança de vida, que quer encontrar a salvação. Porém, como diz Tiago no capítulo 2, versículo 17, ele fala que uma fé sem obras, ela é inútil, ela é vã, ela não tem um resultado como deveria de ser. Essa obra que Tiago falou não é uma obra de ações, de vou trabalhar em algo, vou realizar uma ação social, não, ele não quer dizer isso. O que Tiago quis dizer nessa carta é que o mais importante de termos a nossa fé é que ela nos proporcione algo diferente, ela nos proporcione uma mudança de vida, para aí sim encontrarmos a salvação. Eu vou ler eu vou ler um texto de Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, ele fala sobre Zaqueu. Eu tenho certeza que todos já ouvimos falar, todos já cantamos músicas, já ouvimos pregações sobre Zaqueu. Mas ela vem sedimentar tudo isso que nós estamos falando sobre a necessidade de uma mudança de vida. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Zaqueu era uma pessoa muito importante naquele local, mas também era uma pessoa pecadora. E se nós contextualizarmos esse texto de Lucas na vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus saiu da Galileia, estava percorrendo a Judéia em direção a Jerusalém, onde seria crucificado. E entrando em Jerusalém, se nós voltarmos alguns versículos atrás, nós vamos ver que Jesus curou um cego chamado Bartimeu. E por que Jesus, ao entrar na cidade, foi recebido por Zaqueu? Primeiro, sendo Zaqueu um pecador, mas já sabendo que Jesus havia operado milagres na entrada de Jericó, ele falou: eu quero mudar de vida. Está aí a primeira decisão que todos nós temos que tomar. Nós temos que, assim como Zaqueu, tomar uma atitude. Zaqueu procurou ver quem era Jesus. Olha a importância da nossa decisão. Ninguém falou para Zaqueu procurar Jesus, foi uma decisão própria dele. Ele tomou essa decisão, que foi a primeira decisão dele. Então, nós vamos seguir aí uma sequência de ações de Zaqueu que vão conduzi-lo até aquilo que nós vamos ter como centro do nosso ensino, que é a salvação. Zaqueu não conseguiu ver Jesus no primeiro momento por causa da multidão.
Quem é essa multidão? O que era essa multidão para Zaqueu e o que era essa multidão para nós hoje? Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas havia algo que o impedia. Aquela multidão que estava à frente, que já tinha chegado antes dele para ver quem era Jesus. E também hoje na nossa vida, na busca pela nossa salvação, na busca de querermos ver quem era Jesus, conhecer esse nosso mestre, muitas coisas nos impedem. Eu tenho certeza que para mim e para você, muitos obstáculos têm surgido na nossa vida, como o nosso emprego, a falta de tempo, até mesmo a necessidade de provermos a nossa família com o pão nosso de cada dia, com todas as dificuldades de tempo, de não haver algo, uma igreja próxima a você, enfim, várias coisas que nos impedem de ver Jesus. E havia um outro obstáculo para Zaqueu e também para nós. Ele era de baixa estatura. Essa baixa estatura para Zaqueu e para nós são os nossos pecados. É nós nos considerarmos pequenos diante do Deus. Porque muitas vezes fomos criados, temos um ensino de infância que nos diz que Deus é o Deus que castiga, é aquele Deus que, se eu pecar, eu não vou ter acesso a Ele. Mas para Zaqueu não teve esse problema. Mesmo diante dos pecados dele, mesmo diante da multidão, ele falou, eu quero, eu preciso, eu necessito ver Jesus. E ele correu adiante, subiu a um sicômoro e lá ele teve aquele encontro pessoal com Jesus. Quando Jesus olhou para ele e falou, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Note, primeira decisão de Zaqueu foi procurar ver quem era Jesus. O primeiro hoje que nós vamos ouvir falar é o hoje de Jesus, falando que hoje ele necessita de estar em nossa casa. E Zaqueu acolheu Jesus em sua casa. E ali conversaram e ali devem ter falado sobre muitas e muitas coisas. E nesse processo de conversão, Zaqueu se pôs de pé diante de Jesus e começou a falar que se ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituir, ele iria repartir aquilo que tinha para as pessoas necessitadas. E hoje nós podemos também falar, Senhor, vou deixar de cometer algo, pecados, situações que eu fazia que não condizia com aquilo que eu aprendi, com a minha fé nesse primeiro momento. Vou passar a ser uma pessoa digna, honesta, fiel à minha família, vou tomar cuidado com aquilo que estou vendo nas redes sociais, vou vigiar os meus olhos, o meu sentido, a minha boca, aquilo que eu falo. Vou começar a ser uma pessoa honesta, a honestidade, e assim eu vou falando, assim como Zaqueu foi falando diante de Jesus e Jesus. Essa foi a segunda decisão de Zaqueu. A primeira foi procurar ver quem era Jesus. A segunda foi de mudar de vida. Ele falou que a partir daquele momento ele iria ser uma outra pessoa. E Jesus pela segunda vez falou, hoje a salvação entrou dentro da sua casa. Veja bem, Jesus não falou hoje a salvação entrou na sua vida, Zaqueu. Não, ele foi muito mais amplo e demonstra todo o poder, toda a amplitude da salvação. Jesus falou, hoje a salvação entrou dentro da sua casa, Zaqueu. Entrou na vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, tataranetos, enfim, da sua eternidade. Então veja bem essa postura de Zaqueu. A atitude de Zaqueu de querer mudar de vida impactou não somente a ele, mas toda a sua casa, todos os seus filhos, a sua esposa e os seus descendentes. Mas aí a gente pode perguntar, mas será que existe uma outra situação na Bíblia que vá nos dar essa certeza, essa garantia de que a salvação ela só é encontrada e alcançada se houver a conversão? E nessa contextualização que nós estamos falando, que Jesus saiu da Galileia, estava na Judéia para ir até Jerusalém, se nós voltarmos um pouquinho a nossa Bíblia, né, os nossos ensinamentos, nós vamos ver que Jesus, um pouquinho antes de encontrar Zaqueu, ele se deparou com 10 leprosos. Vamos ler esse pequeno texto? Sempre a caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz.
Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia, e era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão um estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Veja que novamente, um pouquinho antes, né, de ter esse encontro com Zaqueu, Jesus teve esse encontro com os 10 leprosos. 10 leprosos, e falou: vá até Jerusalém, vá até o seu sacerdote, onde você vai ser proclamado curado, pois os leprosos na época não podiam se aproximar das pessoas. Os 10, a caminho de falar com esse sacerdote, eles foram curados, mas apenas um retornou. Esses 10 obtiveram a cura de Jesus, mas apenas um deles voltou para buscar aquele Jesus que cura. E veja bem, essa conversão, essa mudança de vida desse leproso, essa mudança de vida desse chefe dos recebedores de impostos, duas pessoas consideradas impuras, essa mudança deles de retorno, que passaram a caminhar com Jesus, os levaram à salvação. O que isso vem nos dizer? Que a fé é muito importante. Nós temos que ter muita fé. Mas ela é apenas um passo. Ela é o primeiro passo para que a partir da nossa fé nós passamos a entender essas leituras que foram ditas hoje e tantas outras que nós temos aqui nesse manual do ser humano. E a partir daí nós vamos iniciar um processo de mudança de vida. Veja bem, é essa mudança de vida que é o que vai dar vida à obra da nossa fé. É essa mudança de vida que, junto com a nossa fé, vai nos levar a algo muito mais importante, que é a salvação. Então, meu irmão e minha irmã, eu digo para você, você quer encontrar salvação? Você está precisando de uma mudança de vida? Você está precisando de um milagre na sua casa, um milagre na sua vida? Você está precisando de ter a certeza de que você vai encontrar algo além da vida que seja um lindo céu? Você quer isso? Então é necessário. É necessário essa mudança de vida para o bem. É necessário você passar, a partir do momento que você conhece Jesus e começa a ter fé nele, é necessário que você comece a caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus não significa que você vai ser uma pessoa santa, que você não vai errar. Não, você vai errar e você vai cair. E você vai passar por momentos de dificuldade, por noites escuras da alma, você vai passar por isso. Mas você vai ter a certeza que você vai ter um Jesus ali, que nas suas quedas, que na sua noite escura da alma, que das suas noites traiçoeiras, ele vai te levantar, porque ele já tem um caminho para você. E esse caminho é a salvação. Que possamos todos nós crer na palavra, crer na Escritura e ter a certeza de que o que eu estou fazendo hoje, por mais difícil que seja, uma mudança de vida, uma conversão, por mais difícil que seja, ela vai me levar para junto de Jesus. E se você gostou de tudo que você ouviu hoje, inscreva-se no nosso canal, aperte lá a notificação naquele sininho para você receber todos os nossos novos vídeos do Movimento Mariana Braga. E também compartilhe para as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que você gostaria muito que ouvisse, gostaria muito que sentisse aquilo que você sentiu, vendo e ouvindo o que foi dito hoje.